Dando sequência ao nosso estudo sobre genética, hoje nós vamos trabalhar então a segunda lei de Mendel. Também chamada de hibridismo ou lei da segregação independente. Então, na segunda lei de Mendel, ele analisou diferentes características e observou que elas poderiam se combinar de forma independente. Por isso que lei da segregação independente. Mas o que quer dizer tudo isso, né? Na primeira lei de Mendel, também chamada de monohibridismo, Mendel ele analisou uma característica por vez, por isso que o termo monohibridismo. Já na segunda lei, também chamada de dihibridismo, por alguns autores, um termo não tão usado, ele analisou mais de uma característica em uma mesma planta, por isso que o termo dihibridismo, ou seja, duas características. Porém, hoje em dia a gente também encontra em algumas literaturas o termo polihibridismo, já que nós podemos observar mais de duas características em uma mesma planta ou em um mesmo ser. Então, segundo a segunda lei de Mendel, nós podemos resumir ela da seguinte forma. Na gametogênese, os determinantes dos diferentes pares combinam-se independentemente. O que quer dizer isso? Que durante a produção dos gametas, ou seja, gametogênese, os genes podem se combinar de forma independente, desde que eles estejam em cromossomos diferentes, ou seja, cromossomos não homólogos. Por exemplo, Mendel, ao analisar a textura da semente de ervilha e também a cor, ele chegou à conclusão que as ervilhas poderiam ser na cor amarela, mas poderia ter semente lisa. Mas também essas sementes poderiam ser na cor amarela e ter a textura rugosa, ou poderiam ser verdes e lisa, verde e rugosa. Então aqui nós teríamos 4 fenótipos diferentes. Enquanto na primeira lei, então, ele observou, por exemplo, em relação à cor, que a ervilha poderia ser verde ou amarela. Com relação à textura, poderia ser lisa ou rugosa. Na segunda lei de Mendel, o que ele fez foi juntar essas características, ou seja, observar essas características de forma conjunta. Então ele plantou as ervilhas, colheu as sementes, e aí ele observou que, ao cruzar ervilhas puras, lisas e amarelas com ervilhas puras, rugosas e verdes, na geração F1, teríamos então 100% de ervilhas na cor amarela e lisa, porém heterozigotos para essas características, e quando essas plantas se autopolinizavam, ela produzia então descendentes na cor amarela, num total de 9, para 16, amarela e lisa, um total de 3 em 16 verde e lisa, e um total de 3 em 16 de amarela rugosa, e uma ervilha apenas era na cor verde e rugosa. Então Mendel ele fez isso daqui, ele observou então do total de semente lá de 556 que ele colheu, ele observou então que 315 era amarela e lisa, ou seja, herdava ambas duas características dominantes, 108 era verde e lisa, 101 era amarela e rugosa e apenas 32 era verde e rugosa. Então chegava-se à proporção de 9, 3, 3, 1. Então sempre que Mendel fazia o cruzamento entre plantas e analisava duas características diferentes, obtinha-se essa proporção de 9, 3, 3, 1. Ele analisou também essas características de forma separada, ou seja, pegou as 556 sementes e analisou quantas que eram lisas e quantas que eram rugosas, chegando à proporção de 3 para 1, primeira lei. Ao analisar em relação à cor da semente, 416 era amarela, 140 era verde, então também obedecia a proporção de 3 para 1. Então, a que conclusão que ele chegou? Que cada uma das características deveria ser condicionada por um par independente de fatores, ou seja, cada uma das características era formada por um gene presente em um cromossomo diferente. Então, eles se separavam de forma independente. Mendel também observou que a probabilidade de duas características ocorrerem juntas poderia ser obtida multiplicando as probabilidades de ocorrência de cada característica separadamente. Se nós analisarmos esse cruzamento aqui da primeira lei, nós temos que, ao cruzar ervilhas heterozigotos para cor, ou seja, vezão, vezinho, nós vamos ter então a proporção de 3 ervilhas amarelas
para 4. E nós vamos ter um total de uma ervilha verde para 4 descendentes. Com relação à textura da semente, ocorre o mesmo. Nós vamos ter então 3 ervilhas lisas e uma ervilha rugosa. Como é que eu posso chegar então à probabilidade ou à quantidade de ervilhas amarelas e lisas quando eu trabalho segunda lei de Mendel e cruzo essas duas características? Você pode multiplicar de forma separada essas proporções. Então, qual é a quantidade de ervilhas que vão ser amarelas e lisas ao cruzar ervilhas heterozigoto para essas duas características? Você vai fazer, então, 3/4 de amarelas para 3/4 de ervilhas lisas. Então, 3/4 vezes 3/4 vai dar 9 para 16. Eu quero saber qual a quantidade de ervilhas que vão ser verde e lisa. 1/4 vezes 3/4. Porque a probabilidade de nascer verde, 1/4. De ser lisa, 3/4. Então, vai dar um total de 3 em 16. A probabilidade de ser amarela e rugosa, 3/4 vezes 1/4. 3 para 16. E a probabilidade de ser verde e rugosa? Veja, aqui são duas características recessivas. A probabilidade de ser verde é 1/4. A probabilidade de ser rugosa, 1/4. Multiplicando essas duas frações, nós teríamos, então, 1 em 16. Ou seja, a proporção de 9, 3, 3, 1. Uma versão mais moderna da segunda lei de Mendel, nós poderíamos resumir ela da seguinte forma: que pares de alelos que estão situados em cromossomos diferentes, ou seja, não homólogos, distribuem-se independentemente uns dos outros durante a meiose. Então, cromossomos não homólogos. Depois nós vamos aprender um pouco mais à frente que quando esses genes eles se expressam em cromossomos homólogos, aí nós temos a ligação gênica. Nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então, Mendel observou que esses pares de genes se separavam durante, chegou-se à conclusão que esses pares de genes se segregavam independentemente durante a meiose. Então, o que é a meiose? Meiose é um tipo de divisão celular que produz gametas, espermatozoide, óvulo, entre outros. Então, nós temos lá células somáticas, células diploide, Temos lá os cromossomos que herdamos dos nossos pais, e esses cromossomos eles vão se separar durante a formação dos gametas. Lembrando que a meiose em uma célula diploide produz 4 células haploide. Então, durante a meiose, nós temos aqui, vamos só citar um exemplo. Cromossomo vermelho, ele vai condicionar uma característica. Cromossomo azul, outra característica. Poderíamos dizer que esse daqui condicionava a característica cor, esse daqui a textura da semente. Esses cromossomos, ao se separarem durante a meiose, eles podem combinar-se de forma independente. Ou seja, o cromossomo Azão, ele pode combinar com o cromossomo Bzão da textura, mas nada impede do cromossomo Azão combinar-se com o Bzinho. Aí nós teríamos esse gameta. Também nada impede que o cromossomo Azim ele se junte ao cromossomo Bzão, ou que o cromossomo Azim se junte ao Bzinho. Então nós temos aí 4 possibilidades de gametas diferentes. Os genes se separam de forma independente, já que eles estão em cromossomos diferentes. O gene que condiciona a textura está no cromossomo azul, o gene que condiciona a cor está no cromossomo A. Então, se separam de forma independente. Aqui nós podemos observar, então, um exemplo da segunda lei de Mendel, onde nós podemos observar proporções genotípicas e fenotípicas. Genotípicas, nós estamos falando das letras que representam os genes. Fenotípica, nós estamos falando da cor e da textura. Então, nesse cruzamento aqui, entre indivíduos duplo heterozigotos, para característica, Azão, Azim, Bzão, Bzim, nós teríamos essa quantidade de descendentes, um total de 16 descendentes. Se fosse a primeira lei de Mendel, nós teríamos então um total de 4 descendentes, porque estaríamos analisando apenas uma característica. Então, na primeira lei de Mendel, se a gente faz o cruzamento entre um indivíduo Azão, Azim, ele vai produzir apenas 2 gametas, o gameta Azão e o gameta Azim. Como aqui nós estamos observando 2 características, vão ser produzidos um total de 4 gametas. Então, aqui na parte de cima nós temos os 4 gametas, poderíamos dizer de uma das plantas, aqui nós temos outros 4 gametas. Se eu quero saber quantos descendentes vão ser produzidos,
basta multiplicar os gametas. Então, 4 vezes 4, total de 16. Desses 16 descendentes, nós temos então a proporção de 9 descendentes amarelo e lisa. São todos aqueles que têm pelo menos um azão e um bezão. 3 descendentes vão ser amarelos na textura rugosa. Então, são aqueles que apresentam pelo menos um azão e 2 bezinhos. 3 descendentes vão ser na cor verde lisa, porque não tem azão. Veja que são tudo azinho, mas tem o bezão. E um descendente vai apresentar as duas características recessivas, ou seja, vão ser verde e também na textura rugosa. Proporção de 9, 3, 3, 1. Como que eu chego à conclusão de quantas gametas se produz um indivíduo? Existe uma fórmula para calcular então o número de gametas quando eu vou trabalhar com mais de uma característica. Como eu havia comentado, nessa situação aqui de primeira lei de Mendel é fácil, porque os gametas vão ser azão e azim. Quando você aumenta a quantidade de características, se torna um pouco mais complexo. Então, nós usamos essa fórmula, 2 elevado a n, sendo que n é o número de heterozigotos. Nessa situação, eu tenho 2 heterozigotos, azão, azim e bezão, bezim. Então, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, nós teríamos 4 gametas aqui. Esses gametas seriam azão, bezão, bezim, azim, bezão e azim, bezim. 4 gametas diferentes. Outro exemplo de segunda lei de Mendel, na segregação independente, nós podemos observar aqui, numa espécie de mosca, a Drosophila melanogaster, né, que é uma espécie de mosca muito usada no meio científico, onde nós podemos observar aqui a cor do olho e o tipo de asa. Então, são duas características. Essas moscas podem ter olho vermelho, os olhos podem ser sépia, digamos preto. Elas podem ter asas longas e asas vestigial. Então, se cruzarmos duas moscas heterozigoto por essas duas características, nós também vamos obter uma proporção de 16 descendentes. Então, aqui na parte de cima nós temos representado os gametas, assim como no lateral. Então, aqui poderia ser macho e fêmea. Lembrando que os gametas vão ser Szão, Vzão, Szão, Vzinho, Szim, Vzão, Szim, Vzinho. E aí nós temos aqui um total, então, de um indivíduo em 16 que vai dar duas características recessivas, ou seja, o olho sépia e a área vestigial. Nós temos aqui, então, um total de 3 indivíduos que terá olho vermelho e asa vestigial, porque eles têm pelo menos um Szão, mas tem os 2 Vzinhos. Nós temos aqui outros 3 indivíduos que vão ser olho sépia e asa longa, que são esses 3 indivíduos, olho sépia e asa longa, porque tem pelo menos um Vzão, e os demais indivíduos, então, terá olhos vermelhos e asa longa, um total de 9 descendentes. Então, também obedece à proporção de 9, 3, 3, 1. Como nem sempre é fácil de nós chegarmos à conclusão de quais são os gametas produzidos, dependendo da quantidade de gene ou de características que nós vamos observar, então existe uma fórmula da gente encontrar esses gametas, né, para facilitar a nossa vida, que é o diagrama ramificado. Aqui eu estou observando duas características, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então aqui vão ser produzidos 4 gametas. Até aqui não está tão difícil. Você pode juntar o Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Total 4 gametas. Então, existe uma fórmula da gente resolver ou facilitar a descoberta desses gametas. Então, você vai colocar de início a primeira característica a ser observada, ou seja, os primeiros genes, Vzão e Vzinho. Depois, à frente de cada um deles, você vai colocar a segunda característica, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. E aí, basta juntar Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho. Aí nós vamos ter, então, esses gametas. Depois faz a mesma coisa com o Rzinho. Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Quando nós temos, então, 3 indivíduos heterozigotos, né, a fórmula para descobrir os gametas, né, 2 elevado a 3, que é o número de heterozigotos, dá 8 gametas. Já fica um pouco mais difícil. Nós teríamos que fazer Vzão, Rzão, Bzão, Vzão, Rzão, Bzinho. Então, se torna um pouco mais complexo. Então, facilita o uso do diagrama ramificado.
Então, vamos colocar a primeira característica a ser analisado, a segunda característica e a terceira característica, sempre à frente. Então, nós temos os gametas aqui, Vzão, Rzão, Bzão, Vzão, Rzão, Bzinho, Vzão, Rzinho, Bzão, Vzão, Rzinho, Bzinho, e assim por diante. Então, é preciso fazer isso aqui no caderno para facilitar o entendimento ou a produção dos gametas. De acordo com a fórmula, para você descobrir o número de gametas, então é 2 elevado ao número de heterozigotos. Podemos observar que no primeiro exemplo, como não tem nenhum heterozigoto, só vai produzir um gameta, porque 2 elevado a 0 é 1. Como nós temos aqui, apesar de estarmos observando 4 características, nós só temos 2 heterozigotos. Então, 2 elevado a 2 só vai produzir 4 gametas. Diferente dessa situação aqui, desse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 características sendo observadas. E ambas são heterozigotos. Então, nós vamos fazer 2 elevado a 5, que vai dar 32 gametas. Lembrando que se for para você fazer um cruzamento entre esses indivíduos aqui, duplo heterozigotos, nós teríamos 32 gametas de um lado e 32 gametas do outro. Calculando o número de combinações genotípicas em um cruzamento. Então, nós temos um exemplo aqui. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, Tzinho, Tzinho, Bzão, Bzinho versus Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho, Tzão, Tzinho, Bzinho, Bzinho. Como nós temos aqui um total de 3 indivíduos, 3 características, heterozigotos, nós teríamos então um total de 8 gametas. Aqui, como nós só temos 2 heterozigotos, que é o Vzão, Vzinho e o Tzão, Tzinho, nós vamos ter então um total de 4 gametas. Como é que eu sei a quantidade de combinações genotípicas possíveis? Basta multiplicar os gametas. 8 vezes 4, que é igual a 32. Então, nós vamos ter 8 gametas de um lado, 4 do outro. Podemos multiplicar, nós vamos ter um total de 32 descendentes. Ou seja, 32 combinações genotípicas possíveis. Podemos observar nesse outro exemplo, que nós temos, cruzamento entre esses 2 indivíduos, que apresenta esse genótipo. Então, são ambos heterozigotos. Como é 2 elevado a 3, por ser heterozigotos, nós teríamos 8 gametas. Então, 8 gametas de um lado e 8 gametas do outro. Qual é o número de combinações possíveis? 8 vezes 8, que dá 64. Então, aqui nós temos 64 combinações possíveis. Lembrando que existe uma forma mais fácil de fazer isso daqui, já que seria complicado na hora de resolver uma questão, termos que fazer 64 cruzamentos, 64 indivíduos desse daqui. Então, existe uma forma mais fácil, vamos aprender sobre ela. Calculando o número de genótipos diferentes na geração resultante. Então, quando estudávamos a primeira lei de Mendel, monohibridismo, chegávamos à conclusão que ao cruzar indivíduos heterozigotos, produziam-se um total de 13 genótipos diferentes. Por quê? Porque ao cruzar indivíduos azão, azim, azão, azim, nós tínhamos aqui então um total de 3 genótipos, porque o azão e o azim repetiam, ou repetem. Então, nós temos o azão, 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 azim e azim, azim, um total de 3 genótipos. Como que vamos descobrir então a quantidade de genótipos diferentes quando trabalhamos casos de dihibridismo? O que nós vamos observar é o número de heterozigotos. Como aqui nós temos 2 heterozigotos, azão, azim, bzão, bzim, nós vamos multiplicar então essas proporções de forma separada. Ou seja, azão, azim produz 3. Bzão, bzim também produz 3. 3 vezes 3 igual a 9. Mas o que quer dizer isso daí? Quer dizer que ao cruzar indivíduos duplo heterozigotos, nós vamos ter um total de 16 descendentes. Mas desses 16 descendentes, só 9 que vão ter genótipos diferentes, porque alguns vão se repetir. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, que o Vzão, Vzim, Rzão, Rzinho, ele repete por 4 vezes. Então, desses 16, um total de 7 vão ter os mesmos genótipos. Então, seria um total de 9 apenas diferentes. Então, a fórmula para calcular essa proporção genotípica diferente seria 3 elevado a n, sendo que n representa o número de heterozigoto. Então, aqui como temos 2 heterozigotos, 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Por que isso é importante? Imagine uma situação dessa. Nós temos aqui um cruzamento, onde nós temos vários descendentes, e nós podemos observar que tem alguns descendentes aqui que os genótipos deles se repetem. Como, por exemplo,
Azão, Azim, Bzão, Bzão, Czão, Czim, que é o mesmo que acontece aqui. Então, como nós temos repetições, aqui também acontece o mesmo processo. Para chegar à conclusão de quantos que são os genótipos diferentes, nós podemos então usar essa fórmula. 3 elevado ao número de heterozigotos. Cruzamento tri-híbrido. Então, nós temos lá um caso de polihibridismo. Nós temos 3 características a ser analisado. Essas características nós podemos analisar a textura da semente, a cor da semente e a cor da flor da planta. Como é que nós sabemos a quantidade de genótipos possíveis? Bom, aqui sabemos que se são 3 heterozigotos, a quantidade de gametas que vão ser produzidos aqui vai ser 2 elevado ao número de heterozigotos. No caso, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. São 8 gametas diferentes. 8 vezes 8 dá 64. Seriam 64 possíveis fenótipos. Então, nós teríamos uma situação nessa daqui, ou uma tabela igual a essa. Mas, para facilitar a nossa vida, nós podemos, então, chegar, por exemplo, à quantidade de genótipos possíveis usando outra forma. Como são 3 heterozigotos, para descobrir os genótipos possíveis, nós podemos relembrar que a fórmula é 3 elevado a n. Então, é 3 elevado ao número de heterozigotos. Aqui, como são 3 heterozigotos, 3 elevado a 3 vai dar 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 genótipos possíveis. Então, são 64 sementes, digamos, que vão ser produzidas, 64 plantas. Mas dessas 64, existe 27 genótipos possíveis, porque tem vários que vão se repetir dentro desses 27. Algumas questões podem trazer a seguinte situação. Mas a gente vai fazer uma questão da prova, e lá na questão da prova ela fala que foi feito um cruzamento entre plantas, analisando 4 características. Então, como está mostrado aqui em cima, 4 características, e pergunta-se qual é a probabilidade, qual é a proporção de indivíduos que terá este fenótipo. Ou seja, qual a quantidade de indivíduos que serão Azão, Azão, Bzão, Bzim, Czão, Czão, Dzim, Dzim. Para chegar a essa conclusão, você vai fazer esses cálculos de forma independente. Ou seja, quando fazemos cruzamento entre Azão e Azim, estamos observando só uma característica por vez. Azão, Azim, a quantidade de descendentes que será Azão, Azão é de 1 em 4. Então, como está aqui, 1 em 4. Ao observarmos a característica relacionada ao gene B, Bzão, Bzim, Bzão, Bzim, a quantidade que será Bzão, Bzim é de 2 em 4. Ou nós podemos dizer que é metade. Então, meio. Ao analisarmos Czão, Czim, nós chegamos à conclusão que a quantidade de indivíduos que será Czão, Czão, 1 em 4. E Dzim, Dzim, 1 em 2. Então, nós podemos multiplicar essas 4 possibilidades, chegamos ao valor de 1 em 64. Então, ao fazer esse cruzamento, de forma simplificada, 1 de 64 vai ter esse genótipo. Se for observar o segundo, mesma coisa. A probabilidade de nascer Azão, Azim é de 1 em 2. Bzão, Bzim, 1 em 2. Czão, Czim, 1 em 2. Dzão, Dzim, 1 em 2. Multiplicando todas essas possibilidades, nós teríamos então de 1 em 16. A primeira opção, a mesma coisa, Pergunta-se a probabilidade de ser Azão, Azão, que é 1 em 4, Bzão, Bzão, que é 1 em 4, Czão, Czão, que é 1 de 4, Dzão, Dzão, como o cruzamento aqui entre Dzão, Dzim, 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 não tem nenhuma possibilidade, não existe possibilidade de ser Dzão, Dzão. Então é 0. Multiplicando essas frações por 0, então nós temos 0 possibilidades. Então isso aqui é para facilitar, para não ter que fazer cruzamentos muito grandes, já que o quadro de Pinnet aqui ele se tornaria inviável. Um exemplo, o experimento envolvendo 3 características independentes, um caso de tri-hibridismo. Se for realizado o cruzamento entre indivíduos Azão, Azim, Bzão, Bzim e Czão, Czim, a frequência de descendentes Azão, Azão, Bzão, Bzim e Czim, Czim será de... Veja bem, se estamos cruzando 2 indivíduos com esse genótipo, quero saber qual a possibilidade de surgir um indivíduo com esse fenótipo. A chance de ser Azão, Azão desse cruzamento é de 1 em 4.
A chance de nascer Bzão, Bzim é de 2 em 4, mas nós simplificamos para facilitar metade, 1 em 2. De ser Czim, Czim, 1 em 4. Multiplicando essas três possibilidades, 1 quarto vezes meio vezes 1 quarto, nós teríamos então 1 em 32. Agora vamos aprender a calcular proporções fenotípicas na geração resultante. O que nós aprendemos até agora foi calcular a proporção genotípica, ou seja, o genótipo, as letras. Até agora não falamos nada em relação à cor, textura, porque nós aprendemos sobre as letras, sobre os genótipos. Agora nós vamos aprender então a calcular as proporções fenotípicas, fenótipos. Agora vamos falar de cor, textura, altura e assim por diante. Também pode ser feito da mesma forma do cálculo genotípico, ou seja, nós analisamos as características de forma individual. Então nós temos aqui um cruzamento entre essas plantas, com gene Rzão, Rzim, Vzão, Vzim, Bzão, Bzim, sendo que o Rzão é textura, Vzão é cor e o Bzão, Bzim está relacionado à cor da flor da planta. Então, quando você cruza plantas Rzão, Rzim com Rzão, Rzim, nós observamos que 3/4 dessas sementes vão ser lisas e 1/4 vai ser rugosa. Quando analisamos em relação à cor, Vzão, Vzim, Vzão, Vzim, chegamos à conclusão, segundo a primeira lei, que 3 de 4 será amarelo e 1/4 será verde. Ao analisar a cor da flor, nós temos lá a proporção de 3/4 púrpura, cor dominante, para 1/4 branca. Nós podemos usar esses dados aqui, então, para calcular uma proporção fenotípica desse caso de trihibridismo. A partir desse cruzamento, nós poderíamos chegar a questões de provas vestibulares da seguinte forma. Pergunta-se, qual é a probabilidade ou qual é a quantidade de sementes desse cruzamento que apresenta a textura rugosa, cor amarela e a flor branca? Então, nós podemos chegar a essa conclusão ou chegar ao resultado analisando as características de forma separada. Rzão, Rzim e Rzão, Rzim, quando cruzamos essa característica para analisar a textura, chegamos à conclusão que há apenas um total de 4 que apresenta a textura rugosa. Então, a característica é recessiva. Então, 1/4 rugosa. Entre Vzão, Vzim e Vzão, Vzim, analisando a característica, nós observamos que um total aqui de 3 indivíduos em 4 será amarelo. E ao analisar a característica flor branca, a característica recessiva, nós observamos que ao cruzar Bzão, Bzim com Bzão, Bzim, nós teríamos um total aqui de apenas 1 em 4, que é branca. Então, 1/4 branco. Nós podemos, então, multiplicar essas frações e chegaríamos à conclusão de 3 em 64. Então, desse cruzamento aqui, 3 de 64 será rugosa, amarela e branca. Então, quando nós encontramos esse tipo de problema, o que nós temos que fazer é multiplicar as frações de forma separada. Nós podemos observar aqui qual é a quantidade de sementes que vão ser lisa, amarela e púrpura. Dá 27 em 64. Mas por que dá 27 em 64? Como que chegamos a esse resultado sem ter que fazer um quadro de Pinhet? Algo que seria inviável pela quantidade de gametas produzido. Nós iríamos fazer, então, 3/4 lisa, vezes 3/4 amarela, vezes 3/4 púrpura, que são ambas características dominantes. Nós chegaríamos à conclusão, então, de 27 para 64. Por isso que a proporção de 27 para 9, 9, 9, 3, 3, 1. Quando analisamos em relação à textura da semente, é lisa, é amarela, mas é branca, a flor. Então, nós teríamos 9 de 64. Lisa, verde, púrpura, 9 em 64. Lisa, verde, branca. Aqui nós temos 3 em 64. Então, nós podemos chegar à conclusão de cada um dos fenótipos calculando ou multiplicando as frações de forma individual, analisando cada uma das características. Lembrando que aqui, se for para fazer um cruzamento, como nós temos 3 indivíduos heterozigotos, é 2 elevado a 3, que daria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Daria um total de 64 indivíduos. Então, é difícil de montar um quadro com 64 proporções. Então, analisamos as proporções de forma separada. O exercício: imagine uma mulher com olhos escuros e visão normal. Então, aqui está o genótipo. Casa-se com um homem de olhos claros e míope. Aqui está o genótipo dele. Sabendo que olhos escuros e visão normal são determinados por genes dominantes,
Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros com visão normal. Então, a criança tem que ter olho claro e visão normal. Olho claro, característica recessiva, visão normal, dominante. Então, nós chegamos a esses gametas. Então, nós temos o gameta aqui da mulher, os óvulos, né? Czão, Mzão, Czão, Mzim, Czim, Mzão e Czim, Mzim. Aqui nós temos o espermatozoide, né? O gameta masculino. Como ele é recessivo para duas características, não tem heterozigoto, então logo ele produz só um gameta. Após o cruzamento, nós chegamos a essas conclusões. Então, 4 descendentes. Desses 4 descendentes, apenas um vai ter olhos claros e visão normal. Então, a resposta é 1/4. Obrigado e até uma próxima.